Pastor Daniel. Meus queridos irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. De pé como você está, abra comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2 e o verso de número 5. Quero louvar a Deus e também ser grato ao Senhor pela vida do nosso presidente, que nos concede essa oportunidade grandiosa e é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 5, quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém, meus irmãos? Podemos assentar adorando a Jesus? Quero ser sucinto na palavra que quero transmitir aos irmãos. A carta escrita por Paulo aos irmãos de Filipe é uma carta que tem como seu tema central a manifestação da alegria de Cristo em nós e a impressão do caráter de Cristo na igreja que está se preparando para morar no céu. E o tema central da carta escrita aos irmãos de Filipe, ela converge muito com os dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo a era da tecnologia e da influência por meio da internet. Quantas pessoas nós não conhecemos que já mudaram o seu modo de vestir, o seu modo de se comportar, mudaram o seu estilo de roupa, mudaram suas características físicas, porque estão se espelhando em algum ídolo da atualidade, em alguma pessoa que faz vídeos na internet, que aparece na televisão. E essas pessoas que se enquadram no padrão que o mundo quer implantar, acabam gastando as suas forças, privando-se das suas alegrias, apenas para conseguir ser igual aos seus ídolos. Mas um dia acontece uma reviravolta no mundo artístico e aquele ídolo que parecia ser um bom exemplo acaba saindo na capa de um jornal e aquela pessoa começa a viver uma vida de tristeza, de decepção, porque estava se espelhando em uma pessoa que aparentemente apresentava-se de uma forma, mas na verdade nunca foi aquilo que se dizia. E na época da influência, da tecnologia, a igreja de Cristo ela deve tomar cuidado, porque a igreja de Jesus ela não é regida pelo padrão que o mundo queira implantar. A igreja de Cristo ela não é regida pelos ídolos que se apresentam dia após dia. A igreja não se movimenta pelos padrões que algum ídolo queira lançar nas redes sociais e na mídia. A igreja que está se preparando para morar no céu, ela continua sendo regida pelo dono da igreja, que é Jesus. A igreja que vai morar no céu, ela continua tendo como padrão a palavra daquele que nos comprou pelo poder do seu sangue. A igreja que quer morar no céu, ela continua olhando para aquele que nos resgatou e fez uma promessa que em breve voltará para nos levar para a eternidade. Assim a igreja deve entender que o nosso padrão de comportamento, o nosso padrão de imitação, o nosso aferidor de medida de santidade é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus.
e é o próprio Cristo. É por isso que Paulo, no capítulo 2, escrevendo a carta aos irmãos de Filipe, a igreja de Filipenses é a primeira igreja que Paulo implanta na Macedônia. E agora ele está escrevendo uma carta com muito regozijo na sua vida, instruindo aos irmãos que estavam naquela igreja, que de uma maneira totalmente santa e agradável, eles deveriam adquirir o mesmo sentimento que houve que há em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo àquela igreja que eles deveriam seguir como padrão e como modelo Cristo. E nós vivemos dias que muitas pessoas dentro da igreja estão se frustrando, estão recuando, porque estão colocando a sua confiança e o seu modelo em homens. E muitas vezes não percebem, não têm a sensibilidade de entender que homens também erram, que homens podem falhar. Isso não quer dizer que eu não possa ter o meu líder, uma pessoa que tem uma vida com Deus, como uma referência. Não é isso. Eu preciso olhar para os meus líderes, eu preciso olhar para aquele que tem uma certa vida com Deus como uma referência, sim. Mas eu também preciso entender que eles um dia podem falhar, que um dia eles podem cometer um erro. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, logo após ele testificar de toda uma galeria de fé como testemunho, ele vai dizer: olha, mas no final disso, nós devemos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele é imutável, igreja. Ele não vai te decepcionar, Ele não vai sofrer variação de mudança, ainda que o homem fale, ainda que o homem retroceda, mas Ele vai permanecer o mesmo, dizendo para você: se você continuar olhando para Ele, você vai permanecer de pé. A grande dificuldade da igreja é entender que, assim como eu sou sujeito a errar e a cometer erros, os meus líderes, alguma referência espiritual, também são sujeitos. Mas todos nós estamos na mesma caminhada de ser aperfeiçoados até a volta de Jesus. É por isso que o escritor aos Hebreus está convidando a nós permanecermos olhando para Jesus. E ele vai continuar a dizer: olhem para Ele, porque considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, desprezando a afronta, olhando agora que Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso. Paulo estava dizendo aos irmãos de Filipe: quem quer morar no céu não olha para quem está embaixo, continua olhando para quem está em cima. Quem quer morar no céu não se baseia pelo que está embaixo, continua se baseando por aquilo que vem do alto. Quem quer morar no céu não alicerça a sua confiança naquilo que está embaixo, antes ele olha para o monte, vai perceber que não é de lá, é da além do monte da eternidade que vem o nosso socorro, que vem o nosso sustento do Deus Todo-Poderoso. A igreja deve permanecer olhando para Jesus. João capítulo 13, verso 15, ele vai dizer: eu vos dei o exemplo, para assim como que eu fiz, vós fazeis também. Agora, para eu desenvolver os sentimentos de Cristo, eu preciso nascer nele. Nós vivemos em um tempo em que muitos querem ludibriar a igreja,
com mensagens de autoajuda. Estão substituindo os pastores por coaches. Estão substituindo líderes espirituais por alguém que aparece do dia para a noite na internet pregando uma mensagem diferente. Mas entenda, a igreja de Jesus não precisa de mensagem de autoajuda. A igreja de Jesus precisa de mensagem do alto. A igreja não precisa de mensagem de autoajuda. A igreja precisa de ajuda do alto, porque é Jesus que sustenta, é Jesus que transforma, é Jesus que liberta e vai preparar uma igreja para morar no céu. Eu não sou alheio a algum cristão buscar um psicólogo, nunca fui, nunca serei. Mas no que diz a respeito espiritualidade, transformação de caráter, vida com Deus, a igreja precisa do evangelho puro, transformador, confrontador, que liberta o homem do seu mais vil pecado e ainda prepara ele para morar no céu. Nós precisamos nascer em Jesus. É por isso que Nicodemos, mestre da lei da época, vai buscar a Jesus. O interessante é que Nicodemos chega para Jesus com uma mensagem de abrir um diálogo, que ele viesse a ser beneficiado. Nicodemos já chega com a mensagem: Senhor, nós sabemos que tu vem de Deus. Nós sabemos que tu é vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não for com ele. Jesus vai olhar para Nicodemos e vai dizer: Nicodemos, é necessário nascer de novo, senão você não entra no reino dos céus. Nicodemos espanta com a mensagem, porque entenda, para eu desenvolver o sentimento de Cristo, eu preciso entender que não é do meu jeito, é do jeito de Jesus. Não é a Bíblia que tem que se enquadrar à minha vontade, sou eu que tenho que me enquadrar à vontade da palavra de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Paulo está dizendo, não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Não é mais o meu achismo, é a vontade dele. Não é mais o meu querer, é o querer dele, porque eu entendi que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável para a minha vida, irmão. Você irá parar de se frustrar quando você viver a vontade de Deus. Nascer de novo é se submeter a Jesus, a ser transformado por Jesus. E o maior empenho de Deus na vida do homem é libertá-lo dos seus pecados. Porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus, segundo Isaías, são as nossas iniquidades. É por isso que quando Jesus retorna a Cafarnaum, vão levar ele, um paralítico que lançam por cima da casa, na sua frente. A maior necessidade de um paralítico é voltar a andar. É voltar a correr com as suas próprias pernas. Aquele paralítico foi ali por uma necessidade física. Mas quem vai até Jesus não volta com milagre pela metade. Você está vindo buscar a Jesus por um familiar, mas Jesus vai te despedir para casa com um milagre em você, para você repartir para quem está dentro da tua casa. Você está vindo para a igreja buscar uma libertação, uma salvação de alguma alma, de algum familiar seu, mas você vem para a igreja, Jesus te transforma e te implanta dentro da tua casa como candelabro aceso, cheio da presença de Deus, para dizer que você encontrou um
Jesus, que salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para levar a igreja para o céu. Oh, aleluias! É por isso que quando Jesus olha para o paralítico, ele não diz, olha, anda, ele diz, filho, os teus pecados te são perdoados. Porque aquele paralítico saiu daquele dia levando a maca, mas também levando uma marca na alma dele de um crente salvo para morar no céu. Quando eu nasço de novo, Jesus começa a implantar em mim os sentimentos que provêm unicamente dele. E por que eu preciso nascer de novo? Porque entenda, não há nada de bom no homem que não provenha de Deus. O homem sem Deus, ele não consegue ser bom, ser transformado. Ele tenta por um determinado tempo, mas chega uma determinada fração de momento que a sua natureza pecaminosa aflora. É por isso que eu tenho uma necessidade de nascer de novo. E quando eu nasço de novo, Jesus começa a implantar em mim sentimentos. O primeiro sentimento que nós podemos destacar é o sentimento de compaixão. Mateus capítulo 9, verso 36, Jesus está vendo a multidão e ele vai dizer, olha, eu percebo que essa multidão estão como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. E o autor vai ser claro em dizer, e ele se compadeceu da multidão. Todo cristão deve ter o sentimento de compaixão. Compaixão não é pena. Ter pena de alguém não simboliza que você é cristão transformado. Quem tem pena olha para a situação e vive a sua vida normal. Quem tem pena olha para a desgraça alheia e diz, não, mas talvez vai passar, Deus é contigo, vira as costas. Quem tem pena vê um irmão passando necessidade, tem condição de ofertar, tem condição de repartir, mas diz, eu vou orar por você. Pena não é sentimento de Deus. Quem tem compaixão entende, eu estou vendo a necessidade e eu sou o instrumento que Deus vai usar para suprir a necessidade. Compaixão é ver o irmão passando uma necessidade e você ter condição de Deus e dizer, irmão, prepara tudo aí, veste a melhor roupa, porque eu vou passar na tua casa, vou te levar no supermercado, você vai comprar o que você quiser, porque hoje eu estou me colocando na posição de servo para suprir a sua necessidade, mas o nome de Jesus será glorificado. É ter compaixão. João, escrevendo uma das suas cartas universais, ele vai dizer, olha, se você ver algum irmão passando necessidade, e você tiver riquezas neste século, e você não repartir, o amor de Deus não está em vós. Para todo judeu, o princípio da prosperidade é dividir. Tanto judeus, até mesmo quem é adepto ao Islã, eles têm um padrão de prosperidade. Quanto mais se divide, mais se ganha. Quanto mais se reparte, mais se prospera. Quanto mais se entrega, mais recebe. É por isso que quando Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes, o jovem está de longe assim, dizendo, rapaz, já passou 10 pessoas e o pão continua lá. Agora está em 100 e o pão continua lá. Esse Jesus tira e ainda continua lá dentro. Esse Jesus entrega e ainda continua prosperando. Aquele jovem entendeu que aquilo que coloca na mão de Deus para semear na vida do outro, Deus irá recompensar na tua vida e você será sucedido para a glória de Jesus. O Senhor quer ministrar sobre a nossa vida o sentimento de compaixão pelo próximo, ajudar, ser mão aberta.
É por isso que Paulo vai dizer, é melhor dar do que receber. É a humildade. Humildade, Filipenses capítulo 2, verso 6. O padrão de humildade é Jesus. E humildade não faz referência à condição financeira. Humildade não é tida pela forma que eu me visto. Humildade é um sentimento da alma que só Jesus entrega. Ser humilde é entender os padrões bíblicos da palavra de comportamento. O primeiro padrão de humildade é considerar os outros sempre superiores a você mesmo. Às vezes, quando nós éramos do mundo, nós falávamos com todo mundo na nossa rua. Tinha colega, tinha amigo, tudo bem, como é que vai, boa noite. Às vezes a gente aceita Jesus, a gente tranca dentro de casa. A gente já sai com o carro com o vidro fechado, ar-condicionado ligado, para ninguém falar com a gente ou nos parar. Isso não é humildade. Isso não é nascer de novo, não, não, não. Quando Jesus vai até Gadá, liberta o endemoniado que estava lá, e ele decide voltar com Jesus, Jesus fala, pode parar por aí, você vai ficar aqui, vai voltar lá para a tua casa, e vai anunciar quão grandes coisas fez o Senhor por você. Padrão de humildade é você aceitar Jesus, mas continuar falando com teu vizinho, dizendo, olha, encontrei um Jesus que salva e liberta, vamos para a igreja comigo. Padrão de humildade é reconhecer o outro superior a você mesmo e ter prazer de ter comunhão com todo mundo para a glória de Jesus. É você falar. Ô irmão, coisa ruim é um crente que congrega numa igreja que tem 100 membros e ele não fala com ninguém. Ele não dá a palavra a ninguém, não faça isso. O céu que você está caminhando é o mesmo céu que o seu irmão vai morar. Se eu não tenho comunhão com quem está na igreja, o que eu estou querendo fazer lá no céu? Porque o céu não há divisões, no céu haverá um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus, que aprendeu a viver em unidade. Ô irmão, coisa boa é você ter comunhão, é considerar o outro superior a você mesmo, é respeitar, é poder olhar no olho do outro e dizer a paz do Senhor, é chegar na igreja no domingo, chegar até o seu e dizer, pastor, a paz do Senhor, eu estou feliz de ver o Senhor aqui. Se você tiver esse padrão, o Senhor irá abençoar a sua vida. Seja servo. Segundo padrão de humildade, é se submeter ao processo que Deus está lhe colocando. Jesus, Deus, detentor de toda a glória e majestade. Paulo, escrevendo aos Filipos, vai dizer que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Escrito aos Hebreus, repetindo novamente, vai dizer que ele suporta as contradições, as afrontas, e na sua maioria de vezes, principalmente no seu flagelo, em silêncio. Suportou, presenciando não a situação que ele estava enfrentando, mas visando a glória que estava preparada, que um dia eu e você pudéssemos morar com ele na eternidade. Quando você tem humildade, você aprende a suportar processos. Nós deixamos de ser os crentes que querem batalhar demais, que querem falar demais, que querem muitas vezes se defender demais.
para esperar o tempo de Deus fazer todas as coisas. Quem é crente deve ser manso. Nem sempre você vai levantar a voz para responder. Às vezes o Senhor está te colocando em um processo para você sofrer algumas coisas, porque Ele está preparando algo muito maior para a sua vida. Seja humilde, aprenda em nome de Jesus. Principalmente nós obreiros, irmãos. Nós devemos aprender a ouvir. Às vezes, os nossos líderes provam o nosso emocional sem a gente perceber. Eu lembro de um certo tempo, há muitos anos atrás, eu estava em cima do altar, o meu primeiro líder, moço, me fez uma vergonha muito grande. Eu não sabia nem onde eu colocava meu rosto. E pior que eu não tinha nem errado. Acabou o culto, eu não desci do altar, eu fui falar com ele, pastor, paz do Senhor, eu vou indo. Nos dias seguintes ele me liga dizendo, ô Daniel, tal hora você esteja em tal lugar para você ajudar a retelhar lá uma casa. Eu, pastor, pode deixar, eu vou. Em cima do telhado, um obreiro virou para mim e falou assim, Daniel, eu soube que o pastor falou isso com você. Ô irmão, não foi desse jeito. Vamos acabar essa conversa, vamos telhar essa casa logo, antes que o sol esquente, que eu quero voltar é para casa. Estou aqui adorando a Jesus até hoje. Às vezes o Senhor te colocará em padrões, que Ele vai provar o seu emocional, e alguém vai levantar para te incentivar a se rebeliar, a tomar decisões precipitadas, a falar mal de alguém, a se levantar contra alguém, mas eu quero lhe dar um conselho, padrão de humildade é entender que o tempo de Deus está moldando o seu caráter para um propósito maior. Não saia da posição, não fale mal de ninguém, não se intrigue com ninguém, permaneça crente, porque o céu há um lugar reservado para você. Seja humilde. Padrão de humildade é reconhecer o outro. Padrão de humildade é esperar o tempo, é suportar. Terceiro sentimento que o Senhor implanta em nós é o sentimento da obediência. Na penúltima tarde da bênção que nós tivemos, nós trouxemos uma palavra baseada nos 3 I's da obediência. O primeiro I da obediência, a obediência deve ser algo interna. Toda obediência implantada por Deus na vida do homem, ela começa aqui dentro. Se a sua e a minha obediência não for interna, ela é externa. E se ela é externa, ela tem limites para acontecer. A minha obediência vai até um certo limite quando ela é externa. Mas quando a obediência é interna, não há limites para obedecer à voz do Deus que me resgatou dos meus pecados. Às vezes irá doer, às vezes irá apertar, mas se você obedecer, o Senhor irá multiplicar e abençoar a sua vida. Abraão obedece a Deus de forma interna. Abraão sobe com Isaque. O interessante é que aquele cordeiro não apareceu do dia para a noite ali não. Quando Abraão sobe, o cordeiro já estava lá. Só que Deus só abriu a visão de Abraão quando Abraão demonstrou que a sua obediência era interna. É por isso que Deus vai falar, Abraão, não estenda a mão sobre o menino. Hoje Deus sabe que você é fiel. Aí Abraão olha aqui para o lado, está lá o cordeiro, está lá a providência, está lá o envio da providência de Deus. Entenda uma coisa, quando você obedece de forma interna, Deus irá abrir a tua visão espiritual e a providência dele já estará do seu lado para a glória de Jesus. A obediência é interna, a obediência deve ser inteira. Eu não posso obedecer Deus por metade. Deus só aceita a minha obediência por inteira. Se for para largar pecado, largue inteiro. Se for para largar aquilo que te atrapalha, largue inteiro. Porque Jesus não se entregou por nós por metade. Jesus se entregou por nós por inteiro.
ter a ciência do que é eternidade mudará a sua vida. Um certo homem de Deus orou ao Senhor dizendo: Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Quem tem gravado a eternidade nos seus olhos, a sua vida muda, porque ele entende: o que eu faço aqui irá reverberar na eternidade. Eu quero morar na eternidade, então eu vou andar em santidade, eu vou andar em obediência, eu vou largar aquilo que me atrapalha, porque eu quero subir com Jesus no arrebatamento da igreja. Jesus quer levar a igreja para o céu, irmão, mas nós temos que largar aquilo que está nos prendendo na terra. O céu ainda e sempre será o melhor lugar para a igreja morar, irmãos. Obedeça de forma interna, inteira e instantânea. Obediência para Deus só serve se for instantânea. É Deus falar com você e você dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Às vezes Deus está dizendo: olha, faça isso. E entende, irmão, muitas vezes Deus, na sua grande maioria, não irá se apresentar de uma forma de uma voz de trovão. Quem Deus vai usar? O seu líder, para te orientar no que você deve fazer. E muitas vezes você está retrucando e Deus já quer te abençoar. O Senhor já quer preparar você para um propósito maior e você está demorando na sua obediência. O que você tiver para obedecer a Deus, obedeça, porque maior é o propósito do que o processo. Se você obedecer no processo, você será honrado no seu propósito. Se Deus está dizendo para fazer, faça, porque Ele se responsabiliza. Obediência, obedecer é bom, irmãos. Às vezes dói, mas é bom. Nunca vi alguém na obediência se dar mal na vida. Passa por luta? Passa. Passa por tribulação? Passa. Mas só passa. Porque quem obedece está no meio no mar, no barco. A tempestade está se levantando, o vento está para quebrar o barco no meio. O Jesus que te chamou para a obediência, Ele tem poder para aquietar o vento, aquietar o mar. Ah, mas se Ele não fizer isso, não tem problema. Ele tem poder para fazer você caminhar sobre as águas. Mas você vai chegar do outro lado, vai cantar o hino da vitória e vai saber que vale a pena ser fiel a Deus. Obedeça. Obedeça. Quarto sentimento que o Senhor nos planta na nossa alma é o sentimento de perseverança. João capítulo 18, versículo de número 36. Eu quero ler esse versículo com você, João capítulo 18, versículo de número 36. Bendito seja o nome de Jesus. João capítulo 18, verso de número 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, agora o meu reino não é deste mundo. Jesus, no seu flagelo, vai mostrar o maior exemplo de perseverança. Toda perseverança é gerada em situações difíceis. Demonstrar que se tem fé na bonança não é fé, é apenas euforia do momento de alegria. Demonstrar que é obediente a Deus na hora da bonança não é obediência, simplesmente uma situação confortável que está sendo gerada na sua vida. Perseverança vai aparecer no seu momento de dificuldade. Nós vivemos, irmãos, em um tempo em que o evangelho muitas vezes, eu não estarei generalizando, mas muitas vezes
é pregado de forma a levar o povo a retroceder na hora da sua tribulação. Porque pregam que uma vez com Jesus tudo dará certo, o Senhor sempre vai te abençoar, Deus sempre dará cabo dos teus inimigos, mas esquecem que toda rosa também tem espinhos. Até um hino bem antigo que diz: pregadores de rosa, pregue também os espinhos. E Jesus vai dizer isso bem claro, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Servir a Jesus, meu irmão, o Senhor permitirá algumas vezes. Por quê? Porque a gente não é daqui. Quem é daqui, usufrui do que é daqui. É amparado por tudo que é daqui. É amado por todo mundo que é daqui. Agora nós não somos daqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa casa está construída é lá em cima. O nosso reino é lá de cima. A nossa maior família começa aqui na terra, mas tem uma parte nos esperando lá em cima. Aquele que nos guarda, que nos protege. O guarda de Israel que não dorme nem tosqueneja, ele é de cima. Está guardando a igreja aqui embaixo, mas brevemente nos levará para o seu reino, para vivermos com Ele na eternidade. E é nesse momento que a perseverança aparece. Jesus estava sendo interrogado por Pilatos. Pilatos diz: rapaz, se tu é rei, acaba logo com isso. Aí Jesus falou: não, meu reino não é daqui, meu reino é lá de cima. Davi um dia não entende isso. É por isso que ele vai orar e no versículo seguinte ele entende. Ele vai orar: Senhor, estão perguntando cadê o meu Deus? E eu estou respondendo: o meu Deus está nos céus e faz tudo conforme a sua vontade. Se você estiver passando por lutas, tribulações, perseguições por causa do Evangelho, persevere, suporte, aguente, porque o Deus que te chamou para a santidade, Ele continuará guardando a tua vida, porque você foi feito para morar no céu. A perseverança me faz caminhar com o pé ferido, não pela dor que eu enfrento hoje, mas pela bênção que está preparada para mim amanhã. É isso aí, meu irmão. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando Jesus está no Calvário e alguém está dizendo: olha, desce da cruz, e ele não desce. Quando ele morre, talvez alguém zombe, fale mal, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Deixa eu lhe dizer outra coisa: 40 dias depois ele sobe ao céu. Quem recebe Jesus? Um anjo do lado de fora. Salmos vai explicar: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Vale a pena suportar a afronta, vale a pena suportar a cruz, vale a pena suportar as pessoas falando mal, porque maior é o reino que está esperando a igreja. Se coloque de pé nessa noite, deixa eu orar por sua vida. Vale a pena para morar no céu, irmãos. E eu quero lhe dizer uma coisa: não é mensagem de pregador itinerante, porque pregador itinerante eu não sou. Sou um obreiro, levantado para servir. E o que eu estou lhe dizendo para você não é frase de efeito, é Bíblia. Jesus está voltando. Os irmãos da igreja primitiva, principalmente quando Apocalipse é escrito, a sua grande maioria estão escondidos. Alguns talvez definhando na sua fé.
estavam sofrendo angústias, perseguições. Mas um dia Deus usa um servo chamado João e começa a escrever Apocalipse. E a mensagem começa: João, escreve aí, envia para a igreja, que eu fui morto, mas vivo eu estou. As outras igrejas escreviam: João, fala lá para o povo, que eu estou vivo e ando no meio dos candelabros. A carta chega para a igreja, talvez no culto, num lugar escondido. Aí o pastor da congregação talvez começa a ler e falou: irmão, a palavra aqui não é de João não. Eu conheço essa palavra aqui. E aqui está dizendo, irmão, que aquele que foi morto, ele está vivo e vivo para a eternidade. Talvez alguém lá no fundo da igreja pensou assim: rapaz, se esse Jesus venceu a morte para cumprir a palavra, então deixa eu me preparar, que ele também vai voltar para buscar eu para morar no céu. Aí quando tem palavra, tem avivamento, porque avivamento só vem por intermédio da palavra. Avivamento não é nincinioso, para conseguir no domingo, e quando não consegue, fala mal do pastor, do pregador. Avivamento começa em mim e você, quando nós damos ouvido à palavra. Aí o culto estava lá, a mensagem chegou. Aí se fosse nos dias de hoje, Assembleia de Deus Pentecostal, alguém ia começar a dizer assim: ó, nós estamos passando por luta, tribulação, perseguição, mas nós vamos perseverar. Alguém vai dizer: por quê? Porque Ele vive. Posso. Imagina o culto naquele dia. Temor não há. Levante a sua voz e cante. Mas eu bem sei, que a minha... Deixa eu orar por você, Deus, em nome de Jesus. Que haja curas divinas nessa noite. Que pessoas que estavam defiando na sua fé venham ser renovadas em nome de Jesus. Grava a eternidade no olho da tua igreja, porque há um lugar reservado para nós na eternidade. Que haja o mover das águas sobrenaturais. Em nome de Jesus receba força. Em nome de Jesus receba graça. Em nome de Jesus receba perseverança. Em nome de Jesus receba consolo. Essa batalha não é sua, é do Senhor. Essa dor não é sua. Entregue na mão do Senhor para a cura para a sua vida. Seja curado em nome de Jesus de Nazaré. Aleluias. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Palavra maravilhosa. Amém, queridos. Estamos saindo hoje saciados, sim ou não? Glória a Deus. Queridos, vamos agora contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, os teus filhos e filhas que estarão semeando na tua obra. Que o Senhor venha multiplicar os celeiros. Oramos, ó Deus, pelos dizimistas. Que o Senhor não permita que prejuízos, que o devorador, o cortador, o migrador venha entrar na vida no lar. Oramos também, ó Deus, por aqueles que querem contribuir, querem ofertar, mas não têm condição. Abre, meu Deus, porta de trabalho, de emprego, para que o teu filho com alegria venha semear na tua obra. Assim te pedimos, em nome de Jesus.
Amém. Amém, queridos. Os irmãos que desejarem contribuir através do Pix, está aí o Pix da nossa igreja, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero devolver aqui o pastor Daniel, estar dando os avisos concernente à semana e os trabalhos que virão abençoados em nome de Jesus. Meus irmãos, só nossos avisos, tá bom?